Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui. Boa noite, Gretel. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos que estão aí acompanhando esta live de hoje, para a gente conhecer um pouquinho da linha Braille acessível. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês por estarem aí acompanhando a gente e falar um pouquinho antes de passar a palavra para a nossa palestrante do dia, a professora Cristiana Mello Cerchiari. Daqui a pouquinho eu apresento a vocês. Então, antes disso, deixa eu conversar rapidinho com vocês. Então, primeiro vou me apresentar, para quem não me conhece. Sou Gretel Elis Fernandes, voluntária aqui na Tocando em Frente. Já faz uns 4, quase 5 anos que eu estou aqui na Tocando em Frente, participando de várias oficinas, vários projetos com eles e cada vez mais encantada com tudo que a Tocando em Frente faz. Bom, a nossa live vai ter aproximadamente 1 hora de duração. Quem tiver perguntas, por favor, coloque aí no chat do YouTube. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube também, né? Quem não estiver inscrito não vai poder fazer comentários. Então, eu imagino que todo mundo já se inscreveu, né? Mas podem mandar as perguntas vão chegar aqui, a gente passa para a professora Cristiana fazer os comentários, responder a vocês. Bom, e aí eu peço, quem tiver perguntas para fazer, procure fazer perguntas objetivas, que aí fica mais fácil para a gente entender o que vocês querem saber e também para podermos atender a mais pessoas que tenham interesse, que tenham dúvidas sobre o assunto. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos, uso óculos. Estou usando vestido de alcinha verde escuro com estampa branca. Está fazendo muito calor. Eu estou em Campinas, interior de São Paulo, aqui está fazendo muito calor, né? Bom, não vou me estender mais. Vou apresentar agora a professora Cristiana. Eu não me apresentei, né? Você não se apresentou, Ademir? Vamos lá, então, antes de apresentar a Cristiana, vamos lá. Então, pessoal, eu sou Ademir, estou aqui na Associação Tocando em Frente já faz uns 4 anos também, né? Eu estarei aqui monitorando o chat que vocês mandarem para eu passar para a professora Cristiana responder aí sobre esse equipamento, né? Eu sou um homem negro, tenho cabelos brancos, cavanhaque branco, e hoje eu estou com uma camisa polo azul marinho com listas horizontais brancas, né? E estou usando um fone de ouvido daqueles concha na cabeça. É isso. Pronto. Maravilha, é o nosso responsável pela tecnologia aqui na Tocando em Frente. Muito obrigada, Ademir. Então, vamos lá falar agora da Cristiana. Bom, primeiro, uma pessoa queridíssima. Eu tive o prazer e a honra de ter a Cristiana como aluna no curso de licenciatura em espanhol na USP, já faz algum tempinho, mas a Cristiana foi uma pessoa... Ela não aprendeu nada comigo no curso, mas, em compensação, eu aprendi muito com a Cristiana quando ela foi minha aluna e sempre agradeço muito a ela por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela me permitiu conhecer, né? Em especial, tudo que eu comecei a ter contato com o mundo da deficiência visual foi principalmente com a Cristiana. Mas vamos lá. Então, ela é formada em letras e em tradução. Ela é formada em espanhol, só que quando ela foi fazer o meu curso, ela já era formada em inglês, né? Então, ela tem essa dupla habilitação em 2 idiomas. Para quem tem dificuldade em aprender idioma, olha, tá aí a Cristiana, que é prova viva de que dá para aprender, para ser professor de 2 idiomas tranquilamente, tá? Além disso, ela tem mestrado na área de educação,
o tema de pesquisa no mestrado dela foi a formação de professores com foco na deficiência visual. E eu também tive o prazer de acompanhar isso, né? Estava lá na defesa dela. As áreas que ela atua incluem a acessibilidade em espaços culturais, audiodescrição, ela é professora de inglês na Faculdade Armando Álvares Penteado. Ela também atua no ensino em Osasco, São Paulo. Ela já foi aluna e professora de diversos cursos online, presenciais, semipresenciais, sobre vários assuntos, incluindo audiodescrição e o Lego Braille Bricks. Em 2021, ela idealizou a campanha de sorteio de linha Braille, que agora mudou de nome e se chama Linha Braille Acessível, que é sobre isso que ela vai conversar hoje com vocês, né? Esse sorteio, que começou lá em 2021, já beneficiou 16 pessoas com deficiência, né? Só que essa trajetória de tanto estudo, de tanta leitura e de escrever também, né? Porque ela tem artigos publicados sobre o assunto. Para ela foi possível porque ela sempre teve muito acesso a tecnologias assistivas. Ela começou lá com a reglete. Eu lembro de quando ela era minha aluna, ia para a sala de aula, às vezes com a reglete, às vezes com a máquina de escrever. Tinha professores cá entre nós que reclamavam que fazia barulho aquela máquina, né? Eu não reclamava, não. E isso a levou a fazer também muito trabalho voluntário. Então, bom, ela tem, então, como eu disse, textos publicados, já deu várias palestras por aí, e hoje está aqui com a gente. Então, é um presente e agradeço muito a Cristiana essa disponibilidade. Então, agora eu vou ficar quietinha, passo a palavra para a Cristiana, para que ela comece a falar. Sim, Ademir? Adivinha quem chegou? Quem chegou? A Arlete? Opa, a Arlete chegou, eu não tinha reparado. Chegou a Arlete. Então, antes de passar a palavra... Então, antes de passar a palavra para a Cristiana, vamos dar voz à presidente da associação Tocando em Frente, a Arlete. Arlete, você fechou a câmera e seu microfone também está desligado. Abriu a câmera, só falta ligar o microfone agora. Agora sim, vamos lá, agora sim. Olá, pessoal. Oi? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Muito baixo. E agora estão me ouvindo? Fala mais alto. Começa a gritar comigo que aí dá certo. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Melhorou um pouquinho. Então, boa noite a todos. Eu sou Arlete Reis, presidente fundadora da Associação Tocando em Frente. Nós temos mais de 70 grupos online e presenciais. E estou muito contente, né, com essa live, aprendendo um pouquinho mais, né, com a Cristiana sobre a linha Braille. Estou muito feliz. Seja bem-vinda. E eu estou aqui na expectativa de saber, né, sobre a linha Braille. Perfeito. Então, eu acho que você e quem está também nos acompanhando no YouTube está com curiosidade. Então, chega de conversinha da minha parte, vamos passar para quem entende do assunto. Então, agora sim, Cristiana, é com você. Pode se apresentar e depois a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Ok. Boa noite a todos, a todas, todos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigada pelo convite. Eu vou me inscrever hoje mesmo no canal da Tocando em Frente, quero acompanhar mais de perto o trabalho.
Quero agradecer também à professora Gretel. Era muito gostoso ir lá ter aula com ela. Eu fui fazendo a conta-gotas, né, a faculdade, e aí comecei a trabalhar, e a última disciplina que eu fiz foi a dela, e era um grupo muito interessante, e a professora Gretel se dispunha a ler alguns materiais para mim, em outros horários fora da aula, né, no horário de trabalho dela, mas fora da sala de aula. Então, eu sou muito grata, assim, eu guardo com muito carinho a lembrança das aulas dela, uma super professora, viu? E aí a gente tem muita amizade, né? E fiquei muito feliz dela acompanhar também o processo do meu mestrado, e sou muito grata. E a tecnologia foi... eu sou uma mulher branca, né? Fazer a minha audiodescrição, sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos castanhos também, eles são mais cacheados na ponta e mais lisos na parte de cima. Eu estou usando uma camisa branca, um colar com uma flor, porque eu falei branco sozinho, né? Assim, tem que colocar algum acessório. E aí eu coloquei o colar e estou usando calça jeans. Aqui também está calor em São Paulo. E que mais? Estou muito feliz de estar aqui. A Arlete eu já conheço, já encontrei com ela no evento, mas não consegui falar com ela, queria ter dado um abraço, não consegui conhecer pessoalmente ainda. Acho que as tecnologias, então, foram entrando na minha vida e foram facilitando, né, os meus estudos de idiomas na faculdade. Na faculdade, eu só tive um livro de espanhol, o resto foi tudo assim, um leque de opções, algumas coisas a gente pagava para gravar, outras a gente tinha uma amiga da minha tia que ia me ditar alguns textos em casa para eu conseguir traduzir depois. Então, algumas coisas eu prestava atenção na aula, ia anotando. Então, na verdade, era um conjunto de opções. E aí, a última tecnologia que chegou assim, para revolucionar foi a linha Braille, né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Grito. Sim, então, Cristiana, eu acho que antes da gente chegar na linha Braille, acho que seria bacana você comentar um pouquinho também sobre você mesma, né? Porque você é uma pessoa com deficiência visual e muitas das pessoas que estão nos acompanhando também são deficientes visuais. Mas, logicamente, cada um tem um processo, um momento, né, em que apareceu a deficiência na sua vida e como lidou com ela. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse seu processo, como foi, né, e em que momentos a tecnologia foi entrando, porque, como eu disse antes, não me lembro exatamente quando você foi minha aluna, mas já faz bastante tempo, e não tínhamos essas tecnologias que tem hoje. Então, acho que você contar um pouquinho todo esse seu percurso também pode ser bastante bacana, né, para as pessoas conhecerem você e a sua trajetória. Uhum. Então, eu sou cega de nascença, né? Eu tenho uma partezinha só da retina colada, então eu sei quando está um dia ensolarado, quando está um dia claro e quando está um dia nublado. Dá para ver a percepção de luz, é mais luz, menos luz e muita luz, é mais ou menos por esse. Mas, por exemplo, eu uso a Alexa em casa agora, porque para eu ver a luz artificial, eu preciso ou do aplicativo do celular, que ele bipa mais agudo para ver se a luz está acesa, para indicar que a luz está acesa, ou mais grave para indicar que a luz está apagada. Ou a própria Alexa, que eu peço para ela apagar e acender a luz, né? Então, eu tenho em casa. Então, eu tive retinopatia da prematuridade, né? A minha mãe estava... E as minhas irmãs também são prematuras, eu sou a caçula, e foi diminuindo o tempo de gestação. Então, minha irmã mais velha nasceu, acho que com 8 meses de gestação, a do meio com 7 meses e meio, e eu com 6 meses e meio. E aí, uma das consequências pode ser a deficiência visual. No meu caso, foi. As minhas irmãs não têm deficiência. Então, aquela coisa de correr atrás da informação, né, de ter o caderninho com telefone, com endereço, buscar, né, a busca começou com terapia ocupacional, antes teve o oftalmologista, até a semana que vem eu vou ter uma
um bate-papo com profissionais da saúde, incluindo médicos. E eu estou muito feliz, porque os médicos, eles têm essa missão e esse poder de colocar para cima ou para baixo uma família, dependendo do que eles falem, né? E graças a Deus o oftalmologista colocou a minha família para cima. A gente foi a vários oftalmologistas, né? Bom, eu sei que eu comecei a me desenvolver, comecei a andar com 1 ano e meio, e aí fui usando as tecnologias que estavam ao meu alcance. Então, comecei com a reglete, como a professora Gretel falou. Depois, na escola ainda, eu tive... meu pai conseguiu trazer pelo trabalho dele uma máquina Braille dos Estados Unidos, porque aqui não tinha importação. Então, já no 2º ano do Fundamental 1, eu já usava a máquina Braille e a reglete. Comecei a usar mais a máquina Braille, mas até hoje eu uso a reglete. Isso foi até o ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, a gente comprou um computador, só que não tinha sintetizador de voz. Então, eu ia digitando e eu decorei lá a tecla de atalho para salvar e as minhas irmãs corrigiam para mim. E assim eu podia imprimir, né? Eu tinha feito aula de digitação, né? Então eu já sabia escrever, mesmo sem ouvir o que eu estava escrevendo. Eu já estava acostumada e assim eu comecei a entregar meus trabalhos em papel para os professores conseguirem corrigir, porque claro que eles não sabiam Braille. Já na faculdade, começou... eu fui morar fora do Brasil, fiz um curso na Filadélfia, eu fazia o inglês e o espanhol ao mesmo tempo, então eu tranquei as duas e fui morar 1 ano fora. E lá era um curso de inglês e de informática numa escola para cegos. E aí eu tive contato com um computador, com sintetizador de voz, né? Foi um divisor de águas, porque a gente não tinha noção nenhuma aqui, né, do que poderia encontrar lá. Quando eu voltei aqui, foi lançado o DOSVox, né, pela UFRJ, né, lá o professor Antônio Borges. Então, aí começou a ter alguma coisinha daqui. Eu trouxe de fora uma placa de som que colocava dentro do computador. A gente achava alguma coisinha de espanhol, por exemplo, na internet. Então, eu conseguia ler alguma coisinha que estava em domínio público, mas era pouca coisa. Bom, terminei a faculdade. Comecei a trabalhar, dei aula de informática um tempo, lá na Universidade de Cidade de São Paulo, Unicid. No mestrado, eu já tive acesso já ao computador, os leitores de tela estavam melhores, né? Tinha como configurar, as vozes estavam melhores, então eu conseguia ler os textos com mais qualidade. No mestrado, a gente teve um estagiário, a partir do 2º semestre do mestrado, e isso facilitou muito, porque eu só tirava xerox na biblioteca e dava os materiais e ele fazia o escaneamento para mim, a correção, e me mandava os materiais. Então, para leitura no mestrado, agilizou muito. Né? Numa parte, eu que escaneava e corrigia, né? E depois ele passou a fazer isso para mim. Me ajudou com formatação do relatório de qualificação e tudo. E aí, na formatação, né, do mestrado mesmo, eu contratei uma revisora, ela me ajudou na revisão e na formatação do texto, para ter uma qualidade boa, né, sem estresse, sem tanto estresse, porque a gente já fica escrevendo, né, a gente toma muito tempo e gasta muita energia, então achei melhor recorrer a isso. E aí eu pude contar com o computador, então facilitou. E aí depois, em 2016, eu comprei a minha primeira linha Braille, que não é essa que eu estou aqui hoje com vocês, porque a área de idiomas assim teve um papel crucial nessa decisão de comprar um equipamento desses. Então, deixa eu fazer aí uma interrupçãozinha, Cristiana, porque aí eu tenho que falar, né? Sou um pouco bastante fã da Cristiana, e eu tenho que dizer que quando ela foi a minha aluna no curso de licenciatura, ela sempre entregou os trabalhos dentro do prazo, às vezes até antes do que os outros alunos que não tinham deficiência visual, trabalhos primorosos sempre.
E a dissertação de mestrado dela também, ela entregou no prazo, não é como muita gente que tem que pedir prorrogação de prazo, ela entregou no prazo e um trabalho fantástico. A dissertação de mestrado da Cristiana foi excelente, né? E aí, já que você falou, né, da questão dos idiomas, já começou a falar um pouquinho da linha Braille também, então, vamos lá. O que é a linha Braille? Acho que vale a pena começar respondendo isso, né? O que é essa linha Braille? Eu vou mostrar aqui, eu estou com uma aqui, vou até bater aqui, não sei se dá para ouvir, né? Então, ela é um computador sem tela. Ela geralmente ela tem uma capa de proteção, porque se cai no chão ela quebra. Então, ela é um computador sem tela, basicamente, tá, gente? E aí, você consegue escrever nela, porque ela tem um teclado como se fosse a máquina Braille. Então, ela tem um teclado com 6 pontos, são 8 pontos, mas o básico, assim, é ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a barra de espaço. Então, a gente sempre conta como na máquina Braille, da barra de espaço para a esquerda, né? 1, 2, 3, e da barra de espaço para a direita, os pontos 4, 5, 6. Então, mais ou menos é isso. Tem como se fosse uma tecla para retrocesso, um backspace, né, para apagar, que seria, a gente chama de ponto 7 na linha Braille, e tem a tecla Enter, que seria o ponto 8, que a gente chama. Mas, então, basicamente é isso. Tem umas teclinhas para comando, para você navegar para cima e para baixo, como se fosse uma seta para a esquerda, uma seta para a direita no computador, tá? Então, é mais ou menos equivalente a isso. Aí, a gente tem a parte da leitura, porque eu não posso só escrever, eu posso ler também. Que tem uns pontinhos em Braille, você consegue sentir o relevo, mesmo com ela desligada, você consegue sentir os pontinhos. E ao invés de 6 pontinhos, como na máquina Braille, são 8 pontinhos. Então, tem 2 pontinhos embaixo, né? Que são o 7 e o 8. Então, o ponto 7 fica para baixo do ponto 3 e o ponto 8 fica para baixo do ponto 6. Então, são 2 colunas. A coluna da esquerda com os pontos 1, 2, 3, 7 e a coluna da direita com os pontos 4, 5, 6 e 8. E, geralmente, aqui na parte da frente da minha linha Braille, ele tem o liga e desliga, o botão liga e desliga, e tem umas teclas de comando. Algumas linhas Braille, como é o caso da minha, elas também têm sintetizador de voz. Então, você consegue ouvir e ler ao mesmo tempo. Eu vou ligar aqui. Eu já deixei ela no modo soneca para ela ligar rápido. Então, eu vou ligar para vocês. Gerenciador de arquivos, F. Volume principal 15. Volume principal 15. Ó, então ele fez o barulhinho de que está conectado com a internet. E os pontinhos, gente, quando eles vão abaixando e levantando. Então eu vou apertar a setinha para baixo. Peraí que ele não falou, deixa eu apertar outro comando para ele. Ferramentas Office P. Não sei nem se dá para ouvir. Gerenciador de arquivos. Está dando para ouvir, sim. Gerenciador de arquivos, F. Ferramentas Eu Office estou apertando duas teclas aqui, a barra de espaço com o ponto 4, porque aí ela fala. Livros, L. Organizador. E assim a gente pode ir digitando um texto, né? Eu posso entrar no processo. Eu posso então usar com áudio ou sem o áudio. Eu escolho o que eu quero. Início do documento. Então, vou escrever meu nome. C. R. I. S. T. I. A. N. A. Eu vou escrever tocando em frente. P. O. C. A. N. D. O. Espaço E. M. Espaço. F. R. E. N. T. E. Agora eu vou ler o que eu escrevi. Então, é como se fosse uma máquina Braille mesmo. Início do documento, Cristiana. Só que eu posso editar, Tocando em frente. eu tenho umas teclinhas que eu posso editar o texto. Então, eu vou escrever Gretel. Vamos supor que eu... E comercial, R. Tô vendo agora já? S. Escreveu... G. Ó. G. R. E. T. E. L. Eu coloquei Gretel com G minúsculo. Eu quero colocar com G maiúsculo. Se eu fosse fazer isso com a máquina, eu teria que pegar a unha
e apagar com a ponta da unha o pontinho. E sempre fica um restinho, um pontinho, um relevozinho que você, né, que está acostumada com, né, o tato você já sempre percebe. E aqui não, eu posso vou apagar o G minúsculo e vou colocar o G maiúsculo no lugar. Ó, coloquei, agora ficou Gretel com G maiúsculo. Início do documento, Cristiana. Tocando em frente. Gretel. Tá, então é mais, não sei se deu para ter uma ideia. E aí dá para salvar o arquivo, dá para editar, dá para colocar pendrive aqui, dá para eu... essa daqui minha eu consigo usar o Dropbox, o Google Drive, então... e aí eu consigo, uma coisa muito importante, é que a gente consegue ler a tela do celular e do computador. Então, a do computador você pode conectar pelo Bluetooth ou pelo USB. E do celular eu posso conectar só pelo Bluetooth. Então, você tem muita mensagem no grupo do WhatsApp, você consegue ler a tela do celular em braille, todas as mensagens, e vai pulando para a mensagem que você quer. Tá, só um minutinho, Cristiana, que eu acho que o Ademir queria fazer algum comentário. Claro. Sim, então, só para ver se eu entendi. Aí tem as teclas que você escreve, e conforme o leitor de tela está falando aí, também está levantando uns pontinhos. Isso mesmo. Os pontos do braille vão levantando. Se você apagar, esses pontinhos abaixo. Fica uma Isso mesmo. E ele lê de 20 em 20 caracteres. Então, cada caractere que eu vou lendo, ele vai abaixando os pontinhos do caractere anterior. Se tiver uma célula braille em branco, ele fica em branco. Aqui ela está em branco, eu só estou com os 2 pontinhos do cursor. Aqui, para ele indicar que o cursor está no primeiro caractere da primeira linha. E isso assim, aqui nessa que eu tenho, tem dicionários também. Eu consigo consultar dicionário espanhol e inglês. É muito legal. Então, os pontos aparecem e desaparecem conforme vai lendo. Isso. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo, eles vão levantando e abaixando conforme você vai lendo ou escrevendo, né? Então, vamos lá. Falando de uma maneira bem grosseira, bem rudimentar, a linha Braille é um computador sem tela e que, no lugar do teclado convencional, ele tem o teclado Braille, digamos assim, e algumas funções também que auxiliariam, que não existem na máquina Braille, mas que são importantes para que você tanto possa fazer a digitação quanto a leitura e o armazenamento desses documentos todos, também navegar pela internet. É isso? Isso aí. Você consegue, então, corrigir o texto também. Tem essa minha linha Braille, ela mostra 20 caracteres, mas tem umas que mostram 40, outras 40 por vez, tá? Essa aqui minha mostra 20 por vez. Mas tem outros que mostram 80, outros que mostram 14. E tem algumas teclas que tem um teclado igual ao do computador, com aquele teclado Q, W, E, R, T. Então é importante conhecer, comparar, né? Ver quais recursos que cada uma oferece. Não dá para sair comprando por aí, né? Para indicar, quero que a prefeitura da minha cidade compre. É importante conversar com pessoas que tenham, comparar preço, comparar os recursos, tipo de teclado, necessidade das pessoas que vão usar é muito importante. Quais idiomas? Se eu quero, outro dia eu indiquei uma que tem tabela para latim, né? Tabela Braille para latim, porque a pessoa precisa ler texto em latim. Então, não é qualquer linha Braille que a gente pode indicar, porque nem todas têm esse recurso. Eu uso bastante os dicionários, então essa que eu tenho é boa para mim, porque já tem os dicionários embutidos. Ou seja, então há uma variedade e a opção por uma ou por outra depende do próprio usuário, do que ele vai precisar, de qual é o uso que ele vai dar para essa linha Braille. Então, no seu caso, que você é professora de idiomas, é tradutora também, então você precisa algumas coisas específicas, não é? Como dicionários, por exemplo, que você mencionou.
Isso mesmo. Nessa daqui eu consigo até tocar áudios. Hoje mesmo eu usei na minha aula online. Eu vou tocando e vou pausando na barra de espaço, e aí eu vou fazendo perguntas para os alunos. E é um som bom, que eles conseguem ouvir. Eu deixo o celular do lado da linha Braille e eu consigo usar isso em aula com eles. Ou seja, toda a tecnologia. O que eu não consigo fazer nem no presencial, a Cristiana faz com o pé nas costas, com a linha Braille. Não. Mas vamos lá. Ademir, tem perguntas de quem está acompanhando a gente no YouTube? O pessoal por aqui, por enquanto, só estão falando boa noite. José Luiz Miranda está falando boa noite para a Cris, que está gostando muito da live. A Adriana Souza também mandando um boa noite. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Adriana. Tá vendo? Eu só tive alunos legais. O José Luiz, que também foi meu aluno, que conhece a Cristiana, não é? E a Denise Duarte Ferro também está falando boa noite para todos. Que a Denise também foi minha aluna. Tá vendo? Olha! Que beleza! Tá vendo? Privilegiados, nem somos. Eu sou privilegiada de ter toda essa gente bacana na minha vida. Mas vamos lá. E aí, como a linha Braille, quer dizer, você já falou das funcionalidades dela, né, de uma maneira geral, Cristiana. E aí, no dia a dia, qual seria a vantagem, ou as vantagens, ou os benefícios que a linha Braille tem sobre um computador, por exemplo, ou sobre o celular para a pessoa com deficiência? Qual seria, assim, uma ou as principais vantagens ou benefícios? Acho que a primeira vantagem é usar menos o fone de ouvido, porque eu não sei vocês, né? Eu tenho medo de ficar com perda auditiva. Falo assim, gente, eu já não enxergo. Se eu ainda tenho perda auditiva, daqui a pouco eu estou surdo-cega ou cega com perda auditiva, né? E aí eu vou ter que aprender librastátil, vai ser mais difícil eu me comunicar, vou depender de guia e intérprete. Então, acho que a primeira coisa é usar menos o fone de ouvido, porque às vezes as pessoas pensam na tecnologia assistiva, a gente vê no jornal a reportagem, olha que legal, o sintetizador de voz leu uma frase, só que a gente lê um livro, né? A gente compra livro hoje na Amazon, na loja livros da Apple, a gente lê o site na internet, a gente lê a mensagem do WhatsApp, e é tudo pelo fone de ouvido. A maioria das pessoas com deficiência visual usam muito. E aí a primeira coisa que você pode... É todo dia com fone de ouvido. Oi? É o dia todinho eu com fone de ouvido, né? Ah, é? E aí a gente pode apertar espaço M aqui na linha Braille e desativar a voz e conectar, né, antes com o celular. A gente não desativa o leitor de tela, a gente não desativa o VoiceOver, o TalkBack. Aliás, as linhas Braille funcionam melhor com iPhone do que com Android. Então, é melhor, né, o iPhone tem muito mais comandos. A segunda é o que eu falei, a gente tem uma visão mais global da tela. Então, eu tenho um grupo do WhatsApp que tem 100 mensagens. Se eu estou no sintetizador de voz, eu preciso ouvir o telefone da pessoa, o contato, se ela mandou aquelas figurinhas, rosto sorridente, com olhos em forma de coração. Depois que a gente ouviu tudo isso, às vezes a pessoa coloca 5 figurinhas. Depois disso, só que ela coloca o texto. Ou o WhatsApp, ele tenta fazer uma descrição da foto. E aí, a linha Braille, você já consegue pular mais conteúdos e ir direto ao texto que a pessoa escreveu, com mais rapidez do que ter que ficar ouvindo tudo junto. Em ambientes muito barulhentos, às vezes você não consegue usar o fone de ouvido, você não consegue ouvir, às vezes, o sintetizador de voz, assim, numa coisa com música muito alta. Tem também, eu tenho, acho que para soletrar os nomes das pessoas, algumas coisas, e para estudo mesmo de idiomas, que a gente consegue, no caso de algumas linhas Braille, ouvir e ler o conteúdo. Então, isso de fazer a relação entre o que está escrito e a pronúncia
né? Porque você pode mudar o idioma da voz, você pode ter. E aí eu tenho instalado aqui espanhol, inglês, português, italiano, que agora eu estou estudando há 2 anos já. E sempre com a linha Braille, computador e acho que ela é mais portátil do que o computador, né? Essa minha deve ser, eu sou ruim mas ela deve ter uns 25 centímetros de largura, uns de comprimento, 20 de largura e uns 3 centímetros de altura. Então eu levo numa mochila, numa mochila pequena, né? Eu levo todo dia para o meu trabalho. Cristiana, só um minutinho. Ademir, autoriza a entrada da Arlete, por favor? Opa! Ah, é? Ela saiu, foi? Ela saiu. Tá? Desconectou, né? Ela desconectou, ela está pedindo para entrar, tá? Desculpa, Cristiana. Imagina. Então, acho que qual é o peso aproximado da linha Braille? Porque ela parece ser leve, né? Ela é leve, essa daqui tem outras que são mais pesadas, por isso eu volto naquela questão, não adianta sair por aí comprando. Essa daqui deve ter uns 400 gramas. Uma de 40 celas, ela, claro, que vai ser mais pesada, e provavelmente vai ter 800 gramas. Então, conversar, né, com as empresas importadoras, ver direitinho, ler muito sobre isso. Na verdade, eu também queria aproveitar, né, o gancho e dizer assim, eu só comprei a minha primeira linha Braille em 2016 porque eu gosto de ler manual. E aí eu vou ver se os comandos são difíceis, são fáceis. E você encontra muito texto, né, reviews em inglês, principalmente em inglês. 80% do material que você tem sobre linhas Braille é em inglês. E aí eu li um texto que explicava as teclas da linha Braille que eu estava pensando em comprar. E aí eu consegui entender, eu falei, gente, eu acho que eu consigo usar isso daí, porque é caro, né? Não é barato. Então, como é que você vai gastar um dinheiro sem ter tocado o produto, sem ter visto o produto, sem ter visto a textura do Braille? E aí aquele texto e todos os manuais que eu li e conversei com as empresas importadoras, né? E aí eu me convenci de que eu ia conseguir usar. E de lá, de 2016 para cá, nunca mais parei de usar. Eu uso realmente todo dia. Tá. E aí acho que você tocou agora em pontos que também são importantes e que podem ser de interesse de quem está acompanhando a gente, né? Você disse que é um equipamento caro, mas também, quando eu fiz a sua apresentação, eu falei do sorteio da linha Braille que você começou a fazer lá atrás, né? Já faz um tempo. Mas e aí, por ser um equipamento caro, que meios existem de acesso à linha Braille? Bom, tem os governos que compram, né? Alguns governos compram, mas às vezes né, falta um pouquinho de informação, uma consultoria. O segundo meio são empresas, né? Tem empresas que já têm colaboradores com deficiência visual que compram esse tipo de equipamento. Terceiro é pelo crédito acessibilidade, que tem pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, que a pessoa pode pagar em até 5 anos com juros mais baixos. Só que aí também é atrelado à renda, né? Se você tem até uma renda X, você tem direito ao crédito acessibilidade. Não lembro quanto que é, acho que R$6.000 por mês, R$7.000 por mês no máximo. Se você tem uma renda maior do que isso, você não tem direito ao crédito acessibilidade. Então, o que a gente diz aconselha conversar com o seu gerente do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, e se você não tem conta nesses bancos, pode pedir para outra pessoa, né? A minha irmã tem conta no Banco do Brasil, então eu poderia, a rigor, pedir para ela fazer uma doação para mim, né? Eu iria depositando na conta dela e ela compraria pelo crédito acessibilidade. Aí pode pagar em até 5 anos. E a quarta é por essa campanha, né, que eu lancei em 2021 e que está aí até hoje com cada vez mais gente, acho que deve ter umas 140 pessoas interessadas em ter linha Braille. E acho que são essas 4 formas de aquisição, né? Tá bom. Então, você falou do crédito acessibilidade, mas você falou também dos governos. Então, antes da gente chegar aí
nessa sua iniciativa do sorteio, como funciona essa história dos governos adquirirem a linha Braille? Você sabe dizer, tem informações sobre isso que possa passar? Olha, não tem. O que eu aconselho é entrar em contato com as empresas importadoras, que atualmente são duas. Tem a Tecnovisão e a Tec Assistiva. Antes tinha mais empresas, né? E a Tecnovisão fica em Curitiba, a Tec Assistiva fica aqui em São Paulo. Então, acho que o melhor é entrar em contato com as duas empresas e conhecer os produtos. Não tenho muito acesso não, a essas informações assim diretamente. Tá, mas aí você sabe que existem programas governamentais para adquirir a linha também. Eu acho que não é uma coisa tão institucionalizada assim. Não existe, porque esse equipamento ele é pouco conhecido, poucas pessoas conhecem. Eu acho que o trabalho que eu tenho feito, junto com cada vez mais gente, tem ajudado a difundir, porque a gente posta conteúdo. Então, e o Brasil é muito grande, né, gente? É muito. Assim, a gente não tem ninguém na região norte, por enquanto, com teclado. Então, teve 2 pessoas que se inscreveram, mas o acesso às pessoas é mais difícil. Para elas continuarem na linha Braille acessível. Então, é muito... se você fala da região sul e sudeste, tem bem mais gente que já tem acesso a isso. Saiu daqui as outras regiões, nordeste, centro-oeste e norte, principalmente região norte, é muito grande a falta de informação. Então, a gente tem feito um trabalho de divulgação da informação, porque não tem nenhum programa assim instituído por nenhum governo, tem uma confusão muito grande, tem outras tecnologias que estão concorrendo. Eu acho que no meu trabalho a gente tem conseguido fazer um trabalho bom lá em Osasco, porque assim, eu sou a única pessoa com deficiência da equipe, né? Então são 11 pessoas, como a chefe, eu a única pessoa com deficiência. Então cada um entende um pouquinho de cada tecnologia e vai tentando contribuir, analisar, ver o que é melhor, né? Em cada área. E assim a gente vai prestando esse serviço de orientação das políticas públicas. Maravilha. Temos perguntas, Ademir? Sim, a Rosana Maltoni está perguntando se pode ser conectada no notebook. Oi, Rosana, tudo bem? Pode sim. Qualquer tela, tablet, notebook, qualquer tela. A conexão com o notebook ela é melhor pelo cabo USB. Ele tem uma saída para o cabo USB. O Bluetooth ele é mais instável, mas até dá para acrescentar. E vídeo, né? A gente falou que a linha Braille é um computador sem tela, mas tem também, essa aqui que eu tenho, tem uma entrada para vídeo. Você pode conectar por cabo o monitor, né? Uma tela. Maravilha. Mais perguntas, Ademir? O Nélio Andrade está agradecendo a Cristiana pela live, pelos esclarecimentos e... Oi, Nélio, tudo bem? Só um minutinho, Ele Cristiano. está perguntando como utilizar o áudio na linha Braille. O áudio? Ele já tem aqui, ele já vem, a voz já vem automática, então eu não tive que fazer nada. O que é legal é que eu posso escolher se eu quero áudio e Braille, se eu quero só Braille, que é o que eu mais faço. Eu vou até desativar a voz aqui para vocês verem. Ou se eu quero só áudio e não quero Braille naquela situação. Geralmente eu só deixo o Braille, tá? Então você dá um comando aqui para desativar e ativar a voz. É como desativar o talkback e ativar o talkback, né? Isso. Já vem pronto. Entendi. Isso mesmo. Só que a gente não pode... isso mesmo. Só que a gente desativa a voz e ativa a voz. Aqui. Exatamente. A Valéria de Versosa, ela perguntando, ela perguntou sobre o valor, sobre o preço, mas que você já comentou sobre isso, né? Os preços eles variam muito. Uma nova tá 19 mil, por menos de 19 mil não dá para comprar uma nova. Tem algumas usadas que estão sendo vendidas por um pouquinho menos, um pouquinho mais. Essa daqui que eu comprei acho que por 26 mil, agora está 28 mil, né? Então é caro mesmo, mas vale muito a pena.
O José Luiz Miranda está perguntando que acompanhou seus primeiros sorteios e viu a reação das pessoas que eram sorteadas. Ele está pedindo para você falar um pouco sobre isso. Então a gente fazia só sorteio, né, no começo. Então a gente faz os sorteios todos pelo sorteador.com, né, que é um site, eu gosto bastante. E assim, a primeira pessoa que ganhou falou que ela nunca tinha ganhado nada em sorteio, e ela ganhou. O terceiro sorteado que ganhou, ele escreveu uma mensagem alguns minutos antes para mim e falou: olha, tomara que eu ganhe. E ele ganhou mesmo. O outro sorteado estava assistindo o jogo do Grêmio, que ele torce para o Grêmio, e aí mandou mensagem para mim, todo feliz, torcendo, né, para o Grêmio e tendo ganho a linha Braille. Então o pessoal fica muito feliz, surpreso, porque como são equipamentos caros, a gente comprou até agora 4 linhas Braille novas e 12 usadas, né? Uma média de R$10 mil, a gente pode dizer, por produto. E assim, então, como é uma espera longa, porque a gente vai economizando, guardando dinheiro, e aí quando tem o dinheiro ou surge alguma proposta de compra de alguma linha Braille usada, em bom estado, né, que tenha bons recursos, aí a gente compra e avisa da data do sorteio para as pessoas que estão... e as pessoas, elas contribuem todo mês. A gente tem essas duas modalidades, ou a pessoa contribui todo mês, ou no caso agora a gente está com uma contribuição de R$30, que qualquer pessoa pode ajudar, né? Uma contribuição de R$30, ela já concorre a um sorteio de R$500 e ainda ajuda a gente a comprar, né, a arrecadar para conseguir sortear mais uma linha Braille entre todo mundo que contribuiu, né? Então, Cristiana, fala um pouquinho mais, explica um pouquinho melhor como é isso, porque era justamente, né, até agradeço também ao José Luiz, que mandou a pergunta, porque já deu o gancho aqui para a gente falar mais especificamente sobre o sorteio, não é? Então, da onde vêm os recursos para você conseguir as linhas Braille? Então, explica um pouquinho melhor como as pessoas podem contribuir e depois também como fazem para participar desses sorteios, como é esse processo todo, por favor. Então, se eu esquecer de alguma coisa, você pergunta de novo, tá, Greta? Porque pode deixar. Muita informação, né? Então, às vezes a gente pode se embananar em alguma coisa. Sem né? problemas. E, a primeira forma, a gente tem 10 pessoas atualmente que contribuem todo mês, né? Então, quem pode contribuir com R$10, quem pode contribuir com 20, quem pode contribuir com 50. Então, é o que a pessoa pode, porque a ideia é que todo mundo pode ter uma linha Braille, não tem assim, é muito caro, eu não posso. Não existe essa ideia, né? Sempre desde o começo foi essa a ideia. Aí, tem as ações entre amigos, que eu conto da linha Braille acessível, como que é, aí passo o site, né? Acho que é importante passar o site, que é www.linhabrailleacessível.com.br, e aí tem o Instagram, Facebook e o YouTube. Tudo é linha Braille acessível para facilitar a vida de todo mundo e todo mundo achar a gente. E então, todas as informações estão lá, quem já foi sorteado, tem foto do Rubens, que foi o último que foi contemplado. Então, o Rubens, por exemplo, ele está desde 2023, então ele contribui todo mês com uma quantia X, que é o que ele pode. E aí ele ganhou a linha Braille, né? No caso dele, foi o que a gente chama de uma campanha específica, porque ele é surdo-cego, e a gente comprou uma linha Braille igual essa que eu estou aqui hoje com vocês. Porque aí ele vai conseguir usar o WhatsApp web, ele vai conseguir mandar e-mail, entrar em site, sem depender de ninguém, sem depender do celular. Ele consegue fazer tudo aqui. Então, para ele, precisava ser essa linha Braille, para ele que não tem resíduo visual e nem auditivo. E o Rubens, ele mora em Brasília, em Planaltina, acho que ele mora. Então, já está com ele a linha Braille, ele tem aula com uma professora cega que comprou uma linha Braille também o ano passado, igual essa daqui, que aí ele pode ser orientado por ela junto com uma guia intérprete, né? Então, a gente tem toda essa rede de apoio, não é só comprar,
né? Bom, então a primeira fonte, então, são essas doações mensais. Segunda, doações de amigos, de conhecidos. Terceira, a gente faz algumas rifas. E quarta, a gente está com essa ação que doando R$30, a gente vai acumulando e vai juntando até conseguir sortear mais uma linha Braille entre todo mundo que contribuiu com os R$30 e mais um Pix de R$500. Então, porque às vezes a pessoa não quer ganhar a linha Braille, só que ela pode concorrer aos R$500. É uma forma de retribuir, né? De dizer assim, que todo mundo pode ajudar e que também de retribuir, de agradecer aquele empenho da pessoa de doar os R$30. Maravilha. Acho que o Ademir queria fazer algum comentário. Ademir, você queria fazer algum comentário, pergunta? Tem pergunta aqui. Bom, a Rosana perguntou novamente como participar do sorteio. Já foi respondido. Isso, o jeito mais fácil é desses R$30, então, porque atualmente a gente tem essa fila de espera das 10 pessoas, né? Com o Rubens agora sendo contemplado, agora a gente tem que terminar de pagar o computador Braille dele e tem que pagar o conserto de uma outra linha Braille que quebrou e a gente consertou. Então, agora a gente está economizando para pagar isso. Então, agora o jeito mais fácil de participar é por esses R$30 que a pessoa já vai conseguir concorrer. É só a gente arrumar rápido e sortear. A Rebeca está perguntando quais tipos de linha Braille são disponibilizadas, porque você comentou que cada pessoa precisa dependendo do uso, aí vocês, dependendo da pessoa, você consegue uma linha Braille diferente, é isso? Por exemplo, tinha o caso do Rubens, que é surdo-cego. Então, ele precisava de uma linha Braille que ele não precisasse usar com celular, porque ele vai atender uma ligação, ele não consegue ouvir, não enxerga, então ele estava completamente sem acesso ao computador, a celular, que hoje é tudo com voz sintetizada, né, gente? Se a pessoa não escuta e não enxerga, ela não tem acesso. Então, eu já vi comentários que para o surdo cego ter acesso à informática é só com a linha Braille mesmo. Isso, e tem que ser essa daqui, porque com essa ele consegue instalar aplicativos, né? Ele consegue instalar o WhatsApp Web, ele consegue entrar, pesquisar no Google, porque outras linhas Braille, que elas são um pouco mais baratas, ou elas não têm esse recurso de instalar aplicativo, por exemplo. Aí ele vai ter que depender de conectar com o celular, aí a conexão do celular cai, como que ele vai retomar a conexão, né? A conexão Bluetooth do celular com a linha Braille cai, como que ele vai retomar? Vai ter que chamar alguém, né? E se não tiver ninguém por perto? Então, precisava ser uma dessas. Nesse sentido, gente, que a gente vê às vezes... Tem uma moça que ela é da área de informática, para ela, se a gente conseguir comprar uma linha Braille de 40 celas, é melhor, porque ela tem que ler códigos. Teve uma que ela conseguiu, que a gente conseguiu comprar, que é de 14 celas, essa que quebrou. Ficou com um cara que ele já usou em palestra, então ele toma as notas dele, as palavras-chave, e aí foi lendo na palestra as anotações, as palavras-chave. Então é mais ou menos assim, acho que essas seriam as 3 especificidades, né? A surdo-cegueira, que não adianta, né? Ele tem que conseguir usar e ter contato com essas redes sociais aí. E essas outras de informática, claro, se a pessoa usar uma de 20, essa questão da informática, essa pessoa só é cega. Mas se ela tiver uma de 40, puder ter mais conforto, vamos adquirir a de 40 para ela. Ou seja, na hora quando a pessoa é sorteada, é analisada a necessidade, o uso que a pessoa vai fazer para ver qual é a linha Braille mais indicada para o caso. E no caso do Rubens foi uma campanha específica, não teve sorteio, porque a gente tinha que comprar, era uma linha Braille usada, estava por um valor muito menor do que a gente conseguiria comprar. Então, nesses casos extremos, mas na maioria sorteio sim. Ou quando a pessoa já está há muito tempo, tem uma pessoa que está desde 2022,
Se a gente puder fazer uma campanha específica para ela, a gente vai fazer. Geralmente a gente alterna um sorteio, uma campanha específica agora. E o Leonardo Silva está perguntando aqui, para quem quer adquirir uma linha Braille, qual você recomendaria? Ou seja, qual marca ele escreveu? Eu recomendo essa daqui, que é a Sense 6 Mini, da Rims, e tem outra também que é muito boa, que é a Braille One. As duas têm 20 celas. Essa daqui que eu tô, que é a Sense 6 Mini, as duas são vendidas pela Tecnovisão, que é lá de Curitiba, que é uma empresa que tem mais variedade de linhas Braille, né? Então, eu recomendo consultar o site. Essas duas que eu recomendei, elas têm voz e têm Braille, elas têm 20 celas, elas leem PDF, DocX, TXT, esses formatos mais populares, né? E alguns outros. Essa minha aqui, a Sense 6 Mini, ela toca arquivo de áudio, ela dá para instalar aplicativo, então ela tem mais recursos. Mas é o que eu sempre falo, as linhas Braille, qualquer uma dá para fazer a leitura escrita. Então, se você só pode comprar essa Braille One, que é um pouco mais em conta, vale a pena. É uma linha Braille excelente, um Braille ótimo. A Braille One tem a vantagem de ter mais tabelas Braille. Então, ela tem, acho que, tabela para 40 idiomas. Tem para norueguês, polonês, espanhol, português, russo. Então, se você precisa de uma especificidade maior de um idioma X, eu estou estudando grego, aí a Braille One talvez valha mais a pena. E falando de idioma, o José Luiz Miranda está perguntando se o site da campanha tem inglês e espanhol também, já o site. Olha, eu acho que é uma boa sugestão, a gente vai implementar. Eu vou falar com o Patrick é uma pessoa cega, ligada lá ao professor Antônio Borges, e ele trabalha na área de TI, e ele entrou na linha Braille Acessível em 2022 e não foi sorteado. Mas aí ele ficou com uma linha Braille que era minha, né? Eu deixei com ele, com a contrapartida dele desenvolver o site da campanha. Então, ele desenvolveu o site, faz toda a manutenção, cuida da hospedagem, e eu vou falar com ele sobre essa questão de colocar em inglês e espanhol o site, fazer isso. Viu só? Legal, né? Mais perguntas temos por aí, Ademir? Não, por enquanto é só o pessoal parabenizando pela live e agradecendo a disponibilidade da Cristiana estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, o que eu acho que é bastante importante, as pessoas também entrarem no site, no Face, no Instagram, no YouTube, da linha Braille Acessível, não é? Porque aí vão ter essas informações, vão poder acompanhar o trabalho que a Cristiana faz, que não é de hoje, né? Não, e a gente faz a prestação de contas, cada doação que a gente recebe, a gente faz a prestação de contas para quem doou, a gente faz uma prestação mensal de contas para quem doa todo mês, para essas 10 pessoas, e acho que eu vou deixar o e-mail, né, também, então é linhabrailleacessível@gmail.com, que aí todo mundo pode escrever também, né, se você tem mais facilidade para e-mail do que para as redes sociais. E a gente pede para se inscrever no nosso canal do YouTube, para a gente atingir 1000 inscritos logo, para poder fazer live por lá, né? Isso é importante. O e-mail é linhabrailleacessível@gmail.com. Isso. E também procura o site linhabrailleacessível.com.br e procura-se Linha Braille Acessível nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Acho que tem uma questão interessante. Teve uma pessoa que ganhou a linha Braille por sorteio, ela só tinha experiência em escrever na reglete, nunca tinha tido máquina Braille, gente. E a linha Braille você escreve como se fosse na máquina, você escreve da esquerda para a direita. Na reglete, você escreve da direita para a esquerda.
Então, para ela, assim, ela é muito grata até hoje a linha Braille acessível, porque então achei muito bonita a experiência dela, sabe? Dela passar já da reglete para a linha Braille e dela conseguir ter essa experiência. Legal. Muito legal, muito legal. Né? E imagina só agora esses avanços tecnológicos, né, da reglete para a linha Braille acessível, né, para a linha Braille, quanta evolução houve aí no meio do caminho, né? Nossa, é fantástico. E como o Braille foi se adaptando, né? Porque ele foi, esse ano faz 200 anos que ele foi criado, e até saiu uma publicação do Instituto Benjamin Constant, que tem um texto meu, e tem um texto da Cristiane Ironsky, que foi outra moça que foi contemplada, né, pela linha Braille acessível, e eu e ela falamos sobre essa iniciativa, além de outras coisas, contar a nossa própria história, né, e assim, quando a gente lembra dos livros em Braille, que, né, eu sempre procurei recebi a revista lá da ONCE, lá da Espanha, e eram as revistas um volume pequeno, então eu sempre levava para a faculdade, que cabiam na mochila. E eram 20 páginas só, então eu vivia lendo quando tinha um tempinho. E assim, o quanto... E às vezes acabava, eu queria ler de novo, aí li o mesmo livro, o mesmo volume em Braille, porque não tinha mais o que ler. E a linha Braille, ela acaba com isso, porque o conteúdo é infinito, né? Você pode ler o que você quiser, na quantidade que você quiser. Realmente dar essa... É o sentido da inclusão e da integração, de fato, da pessoa com deficiência, né? Estar integrado ao mundo e não isolado do mundo, não é? Dar essa liberdade e esse acesso à informação de uma maneira bem mais rápida e mais prática também, não é? Sim, e acho que uma coisa importante é que a linha Braille só converte textos, né? Ela só lê textos. Imagem, a gente continua dependendo de impressora, de impressora 3D, que é fantástico. Acho que tem um potencial fantástico que ainda não é explorado. Dá para imprimir Braille na impressora 3D. Uma professora lá de Osasco imprimiu uma plaquinha com o meu nome, levou ano passado para dar de presente para mim. Então, então a linha Braille ela só dá acesso a textos. Porque assim, eu pensando que a linha Braille é uma tecnologia que realmente foi feita para pessoa cega, né? Porque as outras tecnologias a gente usa, mas na verdade ajuda bastante a gente, mas não foi pensado, não, eu vou fazer uma Alexa para ajudar a desligar as lâmpadas da pessoa cega. Não, é feita para as pessoas facilitar a vida das pessoas em geral, né? E para nós, deficiente visual, a gente tem essa utilidade, né? Agora, a linha Braille não tem como, foi feita exatamente para cego, né? A impressora 3D também, a gente vai poder usar, vai facilitar, mas é bem capaz que ela evolua mais rápido, porque não é uma coisa só para cego, né? É uma coisa que tem diversas funções, né? Acho que você tocou num ponto importante, por isso que ela é cara, né? Por isso que a linha Braille é cara. Porque como tem um mercado menor, né? Cego e surdo cego, né? Pessoa cega. E tem até, gente, uma pessoa que também, que a gente fez uma campanha específica, que ela é uma pessoa que tem baixa visão. Muita gente, algumas pessoas com baixa visão têm resíduo visual pequeno. E aí já só o leitor de tela, só a letra ampliada já não dá conta. Então, o que eles fazem? Eles usam um conjunto de letra ampliada com leitor de tela no computador, e essa moça também queria uma linha Braille para estudar para concurso. Tem uma outra pessoa que conseguiu passar num concurso, e falou que a linha Braille foi assim um divisor de águas para ele ter acesso aos materiais, porque você copia para cá, salva e vai lendo, né? Então, para apreensão do conteúdo, eu acho que nada como a gente lê, né? Ouvir o texto é muito bom, mas é o que eu sempre falo, enquanto você está ouvindo um livro, um best-seller, você consegue, porque é uma leitura para lazer, para o seu lazer. Quando você pega um texto mais difícil, texto mais complexo, eu quero ler O Nome da Rosa,
Ah, eu quero ler o Dom Quixote. Aí a coisa já pega, porque vai ter nota de rodapé. Ah, eu quero ler Shakespeare, né? Um texto para o mestrado, para a faculdade. E aí eu acho que a linha Braille já facilita. Já dá mais, né? Eu consigo prestar mais atenção do que se fosse só em áudio. Maravilha, quer dizer, Coisas, está né? mostrando assim que tem muitos recursos e, de fato, ajuda muito, né? Por tudo que você disse até agora, ajuda bastante e é um avanço, de fato, né? Agora só precisa melhorar o custo dessa tecnologia, né? Porque realmente ela é bem cara. Até a gente tentou fazer um trabalho, que é uma coisa também muito difícil, a gente precisaria de uma assessoria jurídica para isso, né? Um trabalho junto aos governantes, envolve Senado, Câmara, porque tem incidência de imposto na linha Braille. Então, assim, tem IPI, tem ICMS, se ela é comprada num estado, chega em Guarulhos, vai para outro estado, incide ICMS do outro estado para onde ela vai. Então, a gente ainda não conseguiu entrar nessa área. Se tiver alguém que ajude, que possa ajudar a gente também agradece para entrar nessa... Né, o acesso a essas pessoas é muito difícil, a gente ainda não conseguiu ter para tentar reduzir um pouquinho o custo. A Arlete, que está aí, não sei se tem pergunta ou alguma dúvida ainda, queira fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, Arlete? Ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos. sim. Bem baixinho. Eu gostaria de saber, em relação à questão da linha Braille, quando você fala que você consegue ler, no caso, você coloca a pesquisa e aí a linha Braille apresenta para você um texto em Braille para você estar lendo ou é em áudio? Fiquei na dúvida. Pode ser dos dois jeitos. Tem linha Braille que só apresenta em Braille, mas essa que eu mostrei hoje para vocês aqui, ela apresenta em Braille e em áudio. Eu posso ler dos dois jeitos ou desativar o áudio, ou eu posso, isso eu só quero ouvir em áudio, só quero ouvir, não quero ler. Eu posso desativar o Braille também. Então, eu tenho essa escolha. Posso ouvir com áudio e ler em Braille, posso ler só em Braille, posso só acessar o áudio. Então, se você passa o arquivo, né? Eu tenho um arquivo lá no Word, a pesquisa lá eu fiz pela internet, copiei tudo para o Word, salvei no Word e quero jogar lá para a linha Braille, eu copio para a linha Braille, ou por pendrive, ou por cartão de memória, ou pelo Dropbox, ou pelo Google Drive, ou pelo OneDrive, de uma dessas 5 formas, né? Aí nessa daqui minha. E aí a gente já tem tudo, pode ter tudo em Braille ou em áudio aqui. É bem versátil, né? Bem versátil. Se eu tiver 5 arquivos, eu vou ter os 5 arquivos, basta eu abrir lá, como eu abro no computador, só que aqui eu vou conseguir ler em Braille. Entendi. Ainda tem umas perguntas aqui. Bom, o Leonardo está perguntando se apresentar defeito, onde que é feita a manutenção. Então, por isso que eu recomendo comprar aqui no Brasil. Né? Teve esse caso dessa linha Braille de 14 celas que deu defeito. Eu mandei para a empresa importadora. Então, é a empresa importadora, por isso que a gente não compra a linha, em geral, que veio de fora do Brasil. Nós compramos só uma que veio de fora do Brasil. Dessas 16, as outras 15 foram importadas por uma dessas, né, pelas 2 empresas aqui que tem hoje no Brasil. Olha só que beleza aqui. José Luiz Miranda. Ele está falando, acho que ainda do idioma do site. Ele está dizendo, tendo texto fixado, ele pode fazer a versão em francês. Olha, ele diz que máximo. Faz a versão em francês. Que máximo. Entre em contato, viu, José Luiz, com a Cristiana pelo e-mail, né, Cristiana? Isso, pelo celular. O José Luiz tem meu celular, meu WhatsApp. Já conheço, então. Já a gente se conhece por causa da Greta. Foram alunos da Greta. Sim.
Então a gente se conhece de lá. Eu sou aqui da gangue, né? Dessa gangue da Cristiana, Denise, José Luiz, e eu somos da mesma gangue. Mas legal. Gangue do bem. A Maria Gabriela está perguntando aqui, mas acho que já foi respondido, né? Que ela está perguntando se existe alguma linha Braille que só tem o Braille. Várias. Deve ter vários, é muito versátil, tem de todo tipo, né? Para todo Existe gosto. uma que chama Braille XL, que é boa, Braille XL. É que o que acontece, gente, é que precisa ver muitos recursos. É importante ver se eu gosto de entrar no site também do fabricante para ver se a linha Braille ainda é fabricada, porque o pessoal vem assim, eu achei lá no Mercado Livre uma linha Braille. Só que, assim, tem linha Braille tem 10 anos, gente. Você não sabe como estão os pontos Braille, é uma parte que dá muito defeito. Você não sabe se aquela linha Braille, quais formatos que ela lê. De repente, ela só lê TXT. Outra vantagem dessa minha aqui, da Sense 6 Mini, é que ela lê e formata em DocX. Então, eu posso sublinhar, eu posso colocar um negrito, eu posso justificar. Eu tenho usado até para o meu trabalho, às vezes, para fazer relatório. Eu nem uso tanto mais o computador, eu estou usando menos o computador. Então, existe, mas a mais moderna que eu recomendaria, que tem só Braille, é essa que é Braille XL. Vê muito bem assim se no site do fabricante essa linha ainda é vendida. E ver com as empresas importadoras também, quais que elas vendem. Entendi. Porque essas tecnologias de leitores de tela, por exemplo, só o Braille sem o leitor de tela, eu acho que esses leitores de tela estão ficando... É uma coisa muito insignificante para não colocar, né? Porque é insignificante que eu digo assim, o valor, o preço para colocar o leitor de tela hoje em dia deve ser muito... pelo valor total do aparelho, essa voz eu acho que é o de menos, né? Então, o que é caro é a parte dos pontos Braille. Exatamente, esse mecanismo deve ser uma coisa incrível, né? Eu queria desmontar uma para ver o que tem dentro. Parece que é feito no Japão. Depois eu vou te passar o contato do Luiz Xavier, que ele é o técnico lá da Laramara, e aí você pode conversar com ele. Até recomendo assim para concerto de linhas Braille, ele entende muito e ele pode te explicar, de repente ele tem alguma lá que ele desmontou, e ele é uma pessoa muito acessível, assim, que tem muito conhecimento, e ele é técnico em eletrônica. Mas olha só a ideia do Ademir, ele não quer nem começar a usar, ele quer desmontar para saber como é a linha Braille por dentro, né? A gente tem o Luiz Xavier, que ele com certeza ajuda nisso. Eu só não empresto a minha. Não, melhor não, viu? Não, melhor não, viu? Porque desmontar acho que não é muito difícil, o problema é montar. Acho que você consegue. Tem mais perguntas ou comentários por aí? Não, o pessoal acho que já está satisfeito. Acho que é a Arlete. Arlete? Vocês estão me ouvindo? Sim. Está bem baixo, então fala bem alto, por favor. Então, eu não sei o que está acontecendo, eu já mexi aqui, já saí, apertei, mas tudo bem. No Encontro Mundial da Pessoa com Deficiência Visual, eu conheci a linha Braille, achei incrível, mas não sabia que tinha tantas, né, utilidades, né, tantos caminhos a seguir. Nossa, eu fiquei encantada. No Tocando em Frente, nós oferecemos o Braille, né? No online e presencial. E no presencial, nós ensinamos o pessoal a escrever com a reglete positiva, com a negativa, e ensinamos também a eles a escreverem na máquina. Né? Tem 2 tipos de máquina, a gente mostra para os 2 tipos que existem, né? Aquela esqueletinho e a outra. E aí o pessoal sai bem feliz, né? Com o curso Braille da Bom. Mas a linha Braille eu realmente não conhecia, só conheci nesse dia que eu fui no encontro, né? No Dia da Pessoa com Deficiência Visual. E foi incrível. E eu tô assim, feliz, né? Por você estar
está nos proporcionando todo esse conhecimento em cima da linha Braille. Eu acho que a gente tem que fazer essa divulgação e chegar para mais e mais pessoas, para que as pessoas conheçam também. É muito importante. Vamos unir esforços. Eu estou muito feliz de saber desse trabalho eu acho que é uma valorização do Braille. Braille para todas as idades, né? A gente tem algumas pessoas que falam, Braille para alfabetização. Não, é Braille para todas as idades. Tem uma pessoa que fez uma doação desses R$30, porque a pessoa que doa R$30 pode indicar outra pessoa com deficiência visual para ganhar a linha Braille. Então, o doador dos R$30 concorre ao sorteio de R$500 e pode indicar uma pessoa. E a pessoa indicou uma pessoa que perdeu a visão, acho que há 3 anos, está com 23 anos, quer voltar a estudar, está aprendendo Braille, está já andando com bengala e está indo super bem. E aí acho que uma linha Braille iria ajudá-lo. Estou torcendo muito para ele ganhar, para a gente conseguir logo comprar uma para ele. Então, esse trabalho que vocês fazem na Tocando em Frente também é muito importante. E aí, se tiver alguém interessado, nós temos também online Braille mais de 50. Então, é uma novidade, né, nesse semestre. E tá tendo, assim, nossa, a galera tá amando, sabe? A gente tá com o pessoal assim, entrou querendo realmente aprender e a gente foi no ritmo deles e hoje eles estão todos já estão bem avançados. Que máximo. Então, se vocês puderem divulgar... Ai, que máximo. Então, se vocês puderem divulgar essa publicação aí dos 200 anos do Braille, do Instituto Benjamin Constant, porque são, acho que 35 depoimentos de pessoas com deficiência visual. Então, tem histórias muito legais. Uma das que eu mais gostei foi o Ricardo Rubeniche, que ele descobriu que ele ia ser pai, porque a esposa que enxerga escreveu pai no teste de gravidez. E aí pediu para ele ler como se fosse um remédio, né? Como se fosse uma caixinha de remédio. E então, assim, é incrível. Aí a outra moça, que é a Cristiane, que ela viajava 700 quilômetros com a família, porque ela perdeu a visão aos 6 anos de idade, e a família sabia que tinha que ir com ela para Florianópolis, para ela ter uma orientação mobilidade, aprender o Braille, né, ter as atividades de vida autônoma, ter todo esse treinamento que ela precisaria. E ela conta, né, tem muitas histórias, porque aí a gente vai motivando, e o que a gente tem conseguido com a linha Braille acessível e com vocês, tem o Enxergando o Futuro também, que faz um trabalho de ensino de Braille online, né? A gente vai fortalecendo a rede de apoio e vai incentivando as pessoas a terem acesso às tecnologias, a ter esse leque de opções, né? O computador, é o celular, é a linha Braille, é a máquina, é a reglete, tudo junto vai trazer benefício. Bom. Temos mais alguma coisa? Alguma pergunta ou dúvida? Estão perguntando das empresas importadoras novamente, mas daí é só entrar no site, né, da linhabrailleacessível.com.br, que lá tem muitas informações, tá, pessoal? Lá não vai ter o nome das empresas, né, porque a nossa parceira é a Tecnovisão, que a gente compra essas 4 linhas Braille novas e a gente espera, mas tem também a Tec Assistiva, então são essas 2 empresas hoje. Tec Assistiva. Isso, são essas, então tem que entrar no site das empresas para verificar. Né? Eu recomendo que entre nas 2, compare bem. A gente também tem um grupo do WhatsApp que chama Linha Braille, tem gente do Brasil inteiro, quem quiser também saber mais pode manda um e-mail lá para o linhabrailleacessível@gmail.com, que eu sou administradora do grupo, tem vários administradores desse grupo, e a gente coloca também quem quiser no grupo. Maravilha! Então, bom, nós já estamos aqui 1h20, então acho que a gente já pode encerrar. Passou rápido, porque o papo foi muito gostoso, muito leve e muito instrutivo. Ai, então, que bom. Passou rápido por isso.
Que Então, bom. não sei, mas eu acho que a gente poderia já encerrar, não é? Arlete, Ademir. Eu quero agradecer a oportunidade, então, gente, agradecer o convite. Muito feliz de rever a Gretel, mesmo no computador, Zé Luiz também, todo mundo, e conhecer pessoas novas também. Obrigada. Nós é que agradecemos, Cristiana, a sua disponibilidade, a sua gentileza e todas essas informações tão importantes que você deu aqui para a gente, né? Foi muito bom. E também aí os seus canais de contato para a gente saber mais sobre a linha Braille, sobre essas iniciativas e poder também, não é, contribuir com a linha Braille acessível, fazer contribuições. Pessoal, também se inscrevam no canal da linha Braille acessível. Quem não se inscreveu no canal da Tocando em Frente, também se inscreva, tá? E, Cristiana, estou com saudades de você, quero te dar um abraço. Qualquer coisa a gente consegue se encontrar pessoalmente. Vamos sim, vamos combinar. Tá bom, muitíssimo obrigada e muito obrigada para quem está aí do outro lado acompanhando a live com a professora Cristiana Mello Cerchiari. Agradeço, Cristiana Mello, maravilhosa essa live. Obrigada. Gostei muito, muito, muito mesmo. Obrigada, e o que precisarem, estamos sempre aí também, tá bom? Obrigada. E nós também estamos à disposição. Estamos por aqui. Boa noite, então, pessoal. E lembrando que as redes sociais da linha Braille Acessível está aqui na descrição dessa live. Lá na descrição tem todas as redes sociais, os contatos da linha Braille Acessível, tá bom? Então, boa noite a todos. Estamos encerrando, então. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau.